Hoje o nosso tema é oração e vamos aproveitar Tiago no capítulo 5, versículo 13. Sofre alguém entre vós um contratempo? Recorra à oração. Está alguém alegre? Cante. E eu quero começar com uma historinha muito bonita no livro chamado Caminho da Luz, e William Cândido Neto. E ele conta essa historinha muito graciosa para abrir o nosso entendimento, para a gente junto refletir sobre oração. Nós vamos ver o que acontece no nosso cérebro quando nós estamos orando, o que os novos cientistas, os neurocientistas estão descobrindo o que acontece durante a oração. Depois nós vamos ver como é que sai essa oração da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, como ela caminha por aí até onde a gente está pedindo, fazendo as nossas súplicas, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. E depois a gente vai devagarzinho estudar cada pedacinho da oração dominical que Jesus nos ensinou. Então vamos lá? A história desse livro Caminho de Luz, do William Neto Cândido, é o tapetinho vermelho. Uma pobre mulher, ela morava numa humilde casinha com sua neta que se encontrava muito doente. E como ela não tinha dinheiro para levar ela no médico, e vendo que apesar dos cuidados e os remédios com as ervas da pobre criança, piorava cada vez mais, dia após dia, ela resolveu então iniciar uma caminhada de 2 horas até a cidade mais próxima em busca de ajuda. Chegando lá no único hospital público daquela região, ela foi aconselhada a voltar para casa, trazer a menina junto com ela para que eles pudessem examiná-la. E ela ia voltando para casa já desesperada, sem saber o que fazer, porque ela sabia que sua neta não conseguia se levantar da cama. Então a senhora passou em frente a uma igreja. Como ela tinha muita fé em Deus, apesar de nunca ter entrado numa igreja, ela então resolveu pedir ajuda. E ao entrar, ela encontrou umas senhoras ajoelhadas no chão, fazendo orações. As senhoras acolheram com amor a visitante e inteiraram ali sobre a história que estava acontecendo com a netinha. Convidaram-na para ajoelhar e orar pela criança. E após quase 1 hora de fervorosa oração, pedidos de intercessão ao Pai, as senhoras iam se levantando quando a mulher disse assim: eu também gostaria de fazer uma oração. Vendo que tratava de uma senhora de pouca cultura, elas logo retrucaram e disseram assim: não é necessário, com as nossas orações, com certeza sua netinha vai melhorar. Mas ainda assim a senhora insistiu. E ela começou: Deus, sou eu. Olha, a minha neta está muito doente. Assim eu gostaria que você fosse lá curá-la. Pegue uma caneta que eu vou dizer onde fica. E as senhoras estranharam, mas continuaram ouvindo. Já está com a caneta, Deus? Você vai seguindo o caminho daqui de volta para Belo Horizonte e quando passar o rio com a ponte, você entra na segunda estradinha de barro. Não vai errar, hein? A essa altura as senhoras já estavam se esforçando para não rir. Mas ela continuou: seguindo mais uns 20 minutinhos, tem uma vendinha, o senhor entra na Rua da Mangueira, que meu barraquinho é o último da rua. Pode ir entrando, pois não tem cachorro. E as senhoras começaram a se indignar com aquela situação, Olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave, ela fica embaixo do tapetinho vermelho da entrada. O senhor pega a chave, entra, cura minha neta, mas olha só, por favor, não esquece de colocar a chave de novo embaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar quando eu chegar em casa. A essa altura, as senhoras interromperam aquela ultrajante situação, dizendo que não era assim que se devia orar, mas que ela poderia ir para casa sossegada, pois elas eram pessoas de muita fé e Deus com certeza iria ouvir as preces e curar a menina. A mulher foi para casa já um pouco desconsolada, mas ao entrar em sua casinha, a sua neta veio correndo lhe receber.
minha neta, você já está em pé? Como que isso é possível? E a menina explicou, eu ouvi o barulho na porta, vó, e eu pensei que era a senhora voltando. Porém, entrou um homem muito alto, com um vestido branco no meu quarto, mandou que eu levantasse, e eu não sei como, vó, mas eu levantei. E quase aos prantos, a menina disse, depois, mãe, vó, ela sorriu, ele sorriu, beijou minha testa e disse que eu tinha que ir embora. Mas ele tinha que ir embora. Mas ele pediu que eu avisasse a senhora que ele ia deixar a chave embaixo do tapetinho vermelho. Pois é, com essa historinha do tapetinho vermelho é que a gente abre o nosso coração para o tema de hoje, que é oração. Quando a gente fala em oração, qual foi a primeira coisa que vem aí na tua cabeça? Exatamente essa imagem, né, da história. Várias mulheres, idosas talvez, ajoelhadas, num recinto assim de pouca luz, né, numa oração quase que ininteligível, né, como diz o livro. Será que somente os deserdados do mundo, os sofredores, carecem de oração? Aí eu fui lá no dicionário, procurei e vi a palavra oração. Sabe o que diz logo de primeira? Elevação do coração, da alma a Deus. Pois é, então vamos fazer aquele estudo, aquela reflexão sobre oração. Primeiro, o que acontece na nossa cabeça, no nosso cérebro, orgânico mesmo, no corpo? Existe hoje em dia um campo de estudo chamado neuroteologia. É a neurociência da crença teológica ou da espiritualidade. Então, alguns cientistas estão verificando, né, que às vezes uma experiência religiosa ativa locais no nosso cérebro. Tem um médico, o Dr. Andrew Newberg, ele é um neurocientista da Universidade de Thomas Jefferson, na Pensilvânia, dos Estados Unidos. Ele nem é religioso, mas ele fez uma pesquisa com freiras, com mormons e também com budistas, né, fazendo meditação. E aí eles observaram que durante, né, as orações e a meditação, ali na região frontal aqui do cérebro, ele viu através de uma tomografia, tem até um livro, né, tomografia computadorizada, verificaram que nesta região havia, enquanto eles estavam orando, uma irrigação maior no cérebro. Olha que interessante, né? Ali ficava super ativado, né? Essa área na região frontal, ela é responsável pelas funções executivas cerebrais. Então, quando você vai tomar uma decisão no momento difícil da sua vida que você não sabe o que fazer, quando você vai fazer um raciocínio e você tem que construir uma ideia para poder fazer algo diferente, né, na tua vida profissional, quando você precisa de atenção em algo que você está fazendo, trabalhando, estudando, quando você tem que fazer um planejamento, é essa área aí que é ativada. E a mesma da oração. Percebe onde eu quero chegar? Quando a gente está orando, né, e essas coisas são ativadas, e a gente é onde, no momento de mais necessidade, nesses momentos mais difíceis, é durante uma oração que são ativadas no cérebro. Olha que interessante. E também um outro médico, o Dr. Jeff Anderson, na Escola de Medicina de Utah, em Salt Lake City, esse é que fez, através de um scanner da ressonância magnética funcional, ele pegou 19 jovens mormons orando fervorosamente. Aqueles que tinham mais emoções, eles perguntaram, eles foram verificar que neles essa região pré-frontal estava muito mais irrigada. Quanto mais as emoções durante a oração, mais irrigado estava. E ele disse também que pessoas que se encontravam com alguma doença, né, não que houvesse cura, mas essa região fazia com que todo o organismo você passasse melhor, né, durante um momento de quimioterapia, radioterapia, né, a resistência, aumentava a imunidade. Olha que interessante, né? Como uma oração pode ajudar aos medicamentos fazerem mais efeito, a você passar com menos efeitos colaterais. Muito bem. Agora vamos ao livro Mensageiro, Os Mensageiros. Sabe o que André Luiz diz?
em lares que oram, qualquer lar, pode qualquer religião, né, que seja uma religião de amor, que deseja o melhor ao próximo, né, que traga luz, equilíbrio, paz. Pois é, ele disse que são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes, isolando o lar da atmosfera, ele chama de miasmática, doente, da crosta terrestre. Então, um lar com oração, né, ele é todo revestido por essa parede. E sabe o que ele disse? Que apenas entidades autorizadas de amor poderiam entrar ali dentro. As entidades da sombra sofrem um choque e não conseguem entrar. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nos itens 9 e 10, ele nos esclarece assim: sendo a prece uma invocação, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a qual se dirige, que pode ser para pedir, para agradecer, para glorificar. Podemos pedir por nós mesmos, pelas outras pessoas, pelos vivos, até mesmo por aqueles que já partiram e se encontram na pátria espiritual. Mas, gente, todas as orações, sempre dirigidas a Deus, elas são, entre aspas, ouvidas. Exatamente por esses espíritos que são encarregados na execução da vontade do Pai. Todas são levadas a Deus e eles, como intermediários, recebem, mas obedecem à vontade do Pai. O livro nos esclarece que todos nós, aqueles que estamos encarnados e aqueles que estão desencarnados, estão todos nós mergulhados no mesmo fluido, o fluido universal, que ocupa todo o espaço. Esse fluido, ele recebe o impulso da nossa vontade, né? Ele é o veículo do pensamento. Como o ar é o veículo do som. Se aqui não tivesse ar, a gente não estaria ouvindo um ao outro, né? O ar é limitado, mas o fluido universal, ele se estende ao infinito. Então, a nossa prece é ouvida pelos espíritos, pelas pessoas que nós oramos, em qualquer lugar aonde ela estiver. A intensidade, porém, depende, né, de acordo da nossa força de pensamento, da nossa vontade na hora que nós estamos orando, né? Então, nós vimos os efeitos orgânicos, como acontece a comunicação através da prece, e eu não podia deixar de citar Paulo de Tarso, quando ele escreveu na sua primeira epístola ao Coríntios, capítulo 14, versículo 11, ele diz assim, abre aspas, olha o que Paulo fala: se eu oro em língua que eu não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe frutos. Você entende o que eu quero dizer? O valor da prece falada, ela está ligada à compreensão que as palavras têm para quem as ouve. Porque, gente, é impossível ligar o nosso pensamento àquilo que não se compreende e não pode se sentir com o coração. Por isso, as preces simples, vindas da nossa alma, do nosso coração, às vezes, sabe, quando você está desesperado, não consegue nem pensar, e você fala, meu Deus, isso já é a prece, entendeu? Simples, por isso que Gandhi dizia, é preferível rezar com o coração sem encontrar palavras, do que achar as palavras sem adesão do coração. Quando nós oramos para alguém, será que aquela pessoa pode realmente se beneficiar, mesmo quando ela não sabe que nós estamos orando por ela? Ou sequer quer, né? Que tem momentos que tem pessoas que dizem, eu não acredito em nada disso e nem quero que você ore. E será que elas recebem? Pois é, durante a oração, todos nós emitimos fluidos sutis pela nossa vontade de amor para quem a gente estiver orando. Então, nesse momento, eles estarão sendo fortalecidos, seu espírito será ajudado e ele clarificar a mente. Ele vai conseguir compreender e entender melhor as coisas a quais eles estão passando. Então, não esqueça, é importante sim orar, né? Mesmo porque nós somos os primeiros beneficiados, né? Porque passa primeiro por nós todo aquele sentimento de amor que nós estamos querendo para o próximo. E vamos mais um pouquinho. Vamos fazer agora o estudo sobre
aquela prece mais especial de todas, a mais simples, porém a mais profunda, que foi Jesus que nos ensinou, a oração dominical. Ela ficou assim conhecida porque no latim, Dominus quer dizer ao Senhor. Não é que a gente tem que orar só no domingo, hein? É ao Senhor, Dominus. Ela era dirigida a Deus. Sabe por quê? Naquela época de Jesus, os judeus não poderiam se dirigir diretamente a Deus. Era uma relação entre a igreja e os tops, né? Da igreja dos judeus com Deus, né? Então não era qualquer um que poderia ter acesso a Deus. Por isso que Jesus já quebra aí, né? Ele quebra essa situação quando ele começa com a palavrinha Abba, papai. É a palavra Abba, o Pai Nosso, o nosso Pai, né? Ele faz isso porque ele queria dizer para nós que nós temos Deus acessível a cada um de nós, né? Que a nossa oração é um processo dinâmico de dialogar com o Pai. Então, e antes de tudo, né? Ele vem dizendo para nós, logo na segunda frase, ele começa falando sobre louvar. Sim, ele fala, se vocês quiserem ler um livro chamado O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati, ele fala todo o Evangelho de Mateus, só de Mateus, versículo por versículo, e ele vai ensinando e vai explicando cada coisa. Eu tirei algumas coisas para a gente enriquecer, né, a nossa reflexão. Então ele faz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Foi iniciado com este louvor. Porque louvar, gente, é enaltecer. Louvar é a gente elogiar. E quando você está elogiando, você está declarando àquela pessoa, né, que você aceita ou faz o ponto de vista dela o seu. Então, quando nós estamos falando para alguém, nossa, a sua ideia é muito boa, ou você quer dizer, eu acho que a sua ideia é tão boa que eu concordo com ela e faço a minha ideia a tua. Gosto, quero pegar a sua ideia para mim, eu aceito. Então, quando nós estamos louvando a Deus, elogiando, santificado seja o teu nome, significa que nós estamos falando para o Pai, que nós fazemos do ponto de vista dele o nosso ponto de vista. Agora, quando você orar, santificado seja o teu nome, você está entendendo, né? E Deus, o universo se move com a sua presença, não é? É a grandiosidade de tudo isso. E quando a gente fala em universo, eu me lembro do telescópio de Hubble, que constatou que a galáxia de Sombreiro tem 800 bilhões de sóis e tem um diâmetro de 50 mil anos-luz. Esse enorme já mostra só uma galáxia, a quantidade, né, de sóis que tem. Imagina, gente, quanto é, né, grandioso o nosso Pai. E venha a nós o teu reino. O reino que nós desejamos é um mundo onde todos nós sejamos felizes, não é isso? Portanto, é do nosso dever trabalhar para que haja a maior soma possível de felicidade na Terra. O todo é a soma das partes. E ela acontece primeiro dentro de nós para só acontecer quando saímos de nós mesmos em direção ao próximo. Emmanuel nos fala assim, a ponte entre nós e Deus é o próximo. Pois é, ser feliz é fazer alguém feliz. É um sorriso de satisfação quando nós vemos na face de um irmão. É assim que nós podemos enxergar a nossa própria felicidade. Agora, no início do ano, nós vemos alguns vestibulares acontecer e houve uma história de uma senhora tão bonitinha. Ela tinha vendido bolo, doces, na porta do cursinho que ela pagava para o neto. E quando ela viu que o neto passou na faculdade de medicina, que ele tanto queria, a alegria dela era estampada. A nossa alegria é ver a alegria do próximo. Diz Alda Bejar, o perfume sempre perdura na mão de quem oferece a rosa. Continuando. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Só o Pai amoroso e bom sabe o que convém para cada um dos seus filhos. Não é assim? Nós temos
vários filhos, eu tenho 3, mas quando a gente tem mais de 1, 2, a gente sabe o que cada um precisa, do que cada um gosta, do que cada um não gosta, como é melhor você, né, chegar até aquele para compreender, entender. Cada um tem sua maneira peculiar de compreender as coisas, né? E aí eu queria deixar aqui esse entendimento de que Jesus, quando ele fala, seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus, ele nos ensina a confiar na vontade de Deus, que é a melhor para nós. Sabe quando a gente vê um seriado e aí a gente tá vendo, né, uma situação, problema, e de repente você olha e você tá vendo também o que passa na cabeça de cada um, o que tá no outro, no quarto lado, na outra casa, que eles vão mostrando, né, as vários enfoques em grupo sobre o mesmo problema. E a gente é assim, a gente não sabe o que está acontecendo, como estando passando. Por que aquilo que eu pedi não aconteceu? Por que não é no tempo que eu quero? Porque depende de outros fatores. E o Pai vai querer o melhor para todo aquele grupo. E o que é melhor é o que vai acontecer para todos nós. Então, às vezes, não é no nosso tempo e não é do jeito que a gente queria, não é verdade? Porque só Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Compreende? Então, seja feita a sua vontade quando você percebe, quando você chega à conclusão que realmente aquilo pode acontecer. E tem uma historinha que eu estava vendo, né, num desses seriados, que eu falei, nossa, agora acabou, essa mulher tá ferrada, não tem mais o que acontecer com ela. Agora não sai disso. E aí você percebe que aquela coisa que aconteceu era a melhor coisa que poderia ter acontecido, parecia ruim. Mas daquilo que aconteceu surgiu várias outras coisas que eram melhor do que tinha sido antes. Nossa, quanto aprendizado a gente tem. E tem uma prece, né? A oração do soldado ferido, que exemplifica muito a resiliência, a aceitação, né, da vontade de Deus. Ele diz assim: pedi a Deus por força para tudo conseguir, fui feito fraco para aprender a obedecer. Pedi a Deus saúde para realizar coisas grandiosas. E eu fui feito doente para realizar coisas difíceis. Eu pedi a Deus por riquezas para comprar felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria. Eu pedi a Deus por poder para que os homens necessitassem de mim. E fui feito insignificante para sentir a necessidade de Deus. Eu pedi a Deus por tudo isso para poder gozar a vida. E foi-me dado a vida para poder avaliar o seu gozo. Eu não recebi nada do que pedi, mas obtive tudo o que esperava ganhar. A despeito dos meus erros, as preces foram sim atendidas e dentre todos os homens eu me considero mais ricamente abençoado. Percebem? Esse soldado é um soldado paralítico, ferido numa guerra, de autor anônimo, mas mostra, gente, a resignação que abriu o entendimento da mente desse soldado para um melhor aproveitamento do seu próprio aprimoramento. Pois toda vez que nós nos encontramos inconformados, revoltados, nós fechamos a nossa visão espiritual e atrasamos o nosso crescimento espiritual. Pai nosso, pão nosso, né? Desculpa. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Veja bem, nós deveríamos pedir meios para subsistência material e espiritual. Um está entrelaçado ao outro. Se a gente pedir só o pão material, nós adoecemos a mente. Se a gente só for em busca do pão espiritual, nós também comprometemos o corpo e o corpo adoece. Você entende que um depende do outro? O Pai nos dará, veja bem, a vara de pescar, não peixe. Então, quando nós orarmos, pensemos no pão material, né, que nós precisamos é do trabalho. E do pão espiritual, pelo cumprimento e respeito às leis do Pai. E Deus é amor. E toda vez que nós nos afastamos do amor, nós afastamos de Deus. Continuando, perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores, né? Isso aí está o reconhecimento das nossas falhas, né?
nós sabemos que o imenso amor do Pai nos proporcionará tudo necessário para nós continuarmos a nossa marcha no desenvolvimento. Deus não vira as costas para a gente. E com isso, né, é o nosso primeiro dever, como devedores que nós somos, perdoar os erros dos nossos irmãos. E aí, Jesus, né, nos conta aquela parábola do credor incompassivo. Lembra? Ele devia uma grande quantidade para uma pessoa, para o seu senhor, e o senhor perdoa, porque ele pede para que perdoe essa dívida, ele não tinha como pagar. E o senhor, ele perdoa essa dívida. E ele, voltando para casa, passa naquela fila imensa, encontra na fila uma pessoa que devia a ele uma quantia até pequena, bem pequena. E ele pede que pague imediatamente, e essa pessoa, né, diz: eu também não consigo pagar no momento. Aí ele manda que prenda a família e ele até que ele pudesse pagar, né? E as pessoas na fila ficam inconformadas e vai até o Senhor. E aí é feito como ele, né, tinha feito com a pessoa que devia a ele, né? Jesus mostra aí justamente que todos nós somos credores, né? Bom, isso é uma coisa, mas não podemos esquecer, gente, de que o nosso coração, quando está cheio de rancor, de ódio, de desejo de vingança, tira a nossa sintonia com o auxílio dos planos celestiais. Nós ficamos tão cegos de ódio, de raiva, né, que a gente fica incapaz de ser receptivo às bênçãos de luz que o Pai nos encaminha. Fechamos os canais da mente e aí a gente não entende as respostas que Deus nos dá diariamente às nossas súplicas. Ficamos com ódio, né? Um casamento que não deu certo, a gente fica com ódio, só pensando o que vai fazer, eu vou fazer isso, vou me vingar, vou fazer, vou não sei o quê. E aí acontece várias coisas, Deus vai encaminhando um monte de coisas, uma nova pessoa na vida da gente, né? Um vizinho, uma vizinha, uma pessoa, um filho, um neto, e a gente não consegue compreender porque o ódio nos faz, né, tornar cegos. Tantas oportunidades surgem e a gente não consegue perceber quando a gente se afasta do amor, percebe? Perdemos a ligação com as entidades de amor, com as oportunidades que o Pai nos encaminha. Bom, continuando. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Aqui, gente, veja bem, é sem ilusão, tá? Reconhecer quem a gente é e como nós somos. Entender quais são os nossos pendores, né? Quais são os nossos sentimentos inferiores, que nós colhemos aí através dos séculos, né? E a gente buscar a cada dia, um pouquinho, devagarzinho, um dia após o outro, mas com fervor, com vontade de vencer a nós mesmos. Não vencer o outro, a nós mesmos. E nós vamos conseguindo, porque toda vez que nós temos esses pendores, essas paixões, né, essas coisas negativas dentro da gente, a gente se torna vulnerável, frágil, né, nos colocando à mercê de espíritos que estão no caminho da luz como nós, né? Eles são atraídos exatamente pelas nossas inclinações, pelos nossos vícios, pelas nossas paixões. Eles entram em sintonia com cada uma delas, que são as mesmas. Como que a gente pode julgar a qualidade de pensamento e sentimento se são as mesmas? Então, para a gente se livrar do mal, nós precisamos primeiro extingui-los em nós mesmos. É a única maneira, certo? E amém, assim seja. Então, gente, enfim, o que é uma oração? É um alimento diário, né? Na alegria, mas também na dor. Na saúde e também na doença. Ante os sucessos, enfrentando os fracassos. Que nós agora, quando orarmos o Pai Nosso, nós tenhamos assim, no nosso coração, o entendimento de cada uma das suas frases para torná-la ricas em emoções, em luz, em amor. E nós consigamos rasgar os céus e as nossas orações chegar lá no plano espiritual maior, lá no coraçãozinho de Deus. Abraços fraternos.